Todos têm sua profissão dos sonhos, estas não estão entre elas. Veja agora 7 profissões estranhas que não existem mais. Despertador humano era uma profissão que existia na Inglaterra e Irlanda durante a Revolução Industrial, antes que despertadores fossem baratos e confiáveis. O despertador humano vinha com uma vara e batia na janela da pessoa até ela acordar. Como ele não tinha função soneca, a pessoa tirava uma pedra nele para dormir mais 5 minutos. Barbeiro cirurgião. O requisito para ser dessa profissão era saber usar uma navalha. Só isso. Além de cortar o cabelo e barba, eles também faziam pequenas cirurgias, aplicavam sanguessugas para fazer sangrias e arrancavam dentes. No Brasil, essa profissão existiu até o século XIX. Alguém me tira daqui! Traficante de cadáveres. Esta é uma profissão que parece estar voltando à moda no interior da China. Algumas famílias, para não deixar um parente morto solteiro, arranjam um casamento póstumo. O corpo da futura noiva é roubado e vendido para a família que quer realizar o casamento. No século XIX, roubar corpos não fazia a pessoa ir para a cadeia ou pagar grandes multas. Assim, o roubo de corpos se tornou muito comum. Depois de conseguir um cadáver, esse era vendido para universidades para que médicos e barbeiros cirurgiões estudassem anatomia. Quando países começaram a permitir que pessoas doassem seus corpos após a morte e que cadáveres não reclamados fossem utilizados por estudo de anatomia, o negócio de tráfico de corpos acabou. Ok, se você achou as profissões até agora esquisitas, espere até ouvir essa. O palhaço de funeral era bem pago para usar uma máscara do rosto do falecido, se vestir como ele e fazer piadas e dançar em volta do corpo. Os romanos acreditavam que isso acalmaria o espírito do morto e traria alegria para o momento. Algo me diz que isso não funcionava muito bem. Escritor de tabuinha de maldição. O escritor passava o dia ouvindo reclamações e registrando maldições. Um trabalho muito parecido com o serviço de atendimento ao cliente das empresas de telefonia. As maldições geralmente eram escritas em pequenos pedaços de couro, que depois enrolados eram colocados em tumbas, poços, embaixo de santuários ou na parede de templos. Nesta tabuinha da maldição encontrada em Londres está escrito: Eu amaldiçoo Trétia Maria e a vida dela, e mente, e memória, e fígado, e pulmões, tudo junto. E as palavras dela, pensamentos e memória. Assim que ela seja incapaz e nem seja capaz de falar das coisas que são segredo. Pelo jeito, Trétia Maria era uma baita de uma fofoqueira. Menino para a surra. Como você deve imaginar, um filho de um rei era difícil de educar. Principalmente numa época em que a Inglaterra acreditava no direito divino dos reis. Somente o rei poderia educar seus filhos, e o rei nem sempre estava por perto. Por isso, nos séculos XV e XVI, foi estabelecida essa profissão para os filhos de nobres, menino para a surra. A ideia era simples, os meninos eram criados juntos desde pequenos, de modo que um laço emocional era formado entre eles. Quando o filho do rei aprontava, o amigo dele, o menino para a surra, apanhava. Com isso, se esperava que o filho do rei se sentisse culpado pelo amigo ter levado uma surra e não aprontasse mais. E se o filho do rei aprontasse só para ver o amiguinho apanhando? Criado do assento de latrina. Este era um trabalho real, feito por um servo doméstico do rei da Inglaterra que, entre outros deveres, presidia no ofício da excreção real. Ou seja, ele limpava a bunda do rei. Apesar de não ser químico, ele lidava com gases nobres. Junto com o menino para a surra, esse era outro privilégio dado aos filhos de nobres e aristocratas. Com o tempo, o criado do assento de latrina se tornou o secretário pessoal do rei, tendo várias responsabilidades administrativas. Como ele tinha acesso à vida privada do rei, a função era muito valorizada e ele tinha um alto status social. Isso deveria compensar o fato de ele ser o limpador oficial da bunda real.